Desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos para o capítulo 2 do livro Nossa Herança. Então, a gente vê, os 3 sinais espetaculares, O que aconteceu nesse período aí, então, dos arautos da mensagem do segundo advento, Esses 3 sinais espetaculares, eles ocorreram no mundo natural, em 1755, 1780 e 1833. E eles apontaram drasticamente para a vinda do Senhor. O primeiro foi conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa, e por ter o seu epicentro ali, apesar de ter afetado grandes áreas da Europa, da África, foi sentido tão longe como nos países nórdicos, da Suécia, Noruega, e também no oeste, como na Groenlândia, África do Norte e Antilhas. No total, ele cobriu uma região de cerca de 6 milhões e 400 quilômetros quadrados. Tá? Então, 400 mil quilômetros quadrados. Muitas pessoas corriam então de um lado para o outro gritando: chegou o fim do mundo, chegou o fim do mundo. Esse terremoto então de 1755 cumpriu a profecia da abertura do sexto selo, registrada lá em Apocalipse 6, verso 12 e 13. 25 anos depois deste terremoto, sabe o que aconteceu? O sol escureceu com o cumprimento de outro sinal extraordinário. Jesus ele tinha predito sobre este acontecimento lá no Monte das Oliveiras, quando ele disse aos discípulos: por aqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará seu resplendor. Isso aí está lá em Marcos 13, verso 24. O período profético de 1260 anos, ao qual Jesus se referiu quando disse aqueles dias, finalizou em 1798. Mas a perseguição, tal como a profecia também havia predito, foi encurtada com a Reforma Protestante. Portanto, de acordo com a profecia, o dia escuro teria de acontecer antes de 1798. E essa profecia, então, ela se cumpriu completamente no dia escuro de 19 de maio de 1780. O médico que ele estava visitando então vários pacientes, ele relata que não podia ver um pano branco colocado a um palmo de seus olhos. Imagine tamanha escuridão. A escuridão era tão densa que parecia poder se apalpá-la. Esse acontecimento teve efeito solene entre homens, mulheres e crianças. Igrejas se abriram e foram conduzidas reuniões de oração. As pessoas acreditavam que o dia do juízo havia chegado. À meia-noite, este acontecimento deu lugar a outro também espetacular. Foi o surgimento da lua no céu com cor de sangue. E Jesus também predisse que as estrelas cairiam do céu. Esse foi outro sinal no céu que pôde ser observado por todos. De acordo com a profecia de João, as estrelas elas cairiam do céu para todas as direções, como uma figueira lança os seus figos. Apocalipse 6, verso 13. Esse acontecimento teve lugar em 13 de novembro de 1833, apenas 2 anos depois que Guilherme Miller começou a pregar a iminência volta do Senhor Jesus Cristo. Esses 3 sinais espetaculares ocorridos no mundo natural ocorreram por vontade de Deus para alertar os homens e as mulheres com respeito à verdade da proximidade do final do mundo. Esses sinais deram um grande impulso à pregação das doutrinas adventistas. E aí a gente vê vários personagens que foram pessoas, podemos chamar de embaixadores do advento, da volta de Jesus. E a gente tem exemplos ali na América do Norte. Um exemplo mais conhecido, Guilherme Miller, e próximo ao fim do ano de 1842, Miller ele fez uma profissão de fé ao mundo, e para a maioria isso representa a fé de todos os crentes adventistas. Ele declarou seu ponto de vista, crendo que Jesus ia voltar à terra, que viria na glória de Deus, que ia mostrar o reino eterno, que nós, os salvos, nos colocando como salvos já, vamos receber o reino eterno, viveremos para sempre com Deus, E ele tinha muita confiança. E 2 coisas importantes, que Guilherme Miller, ele foi até chamado de estrela da manhã do movimento adventista. Por quê? Por esses 2 motivos. Ele recomendou a obra da pregação da primeira mensagem angélica. Segundo, ele proclamou o evangelho com tal vigor e fervor que sua obra foi conhecida por alguns anos como Millerismo,
e seus seguidores como milleritas, né? Outro personagem que a gente tem também foi Joseph Himes, né? Ele também havia aceitado a mensagem de Miller e havia apenas uma coisa a fazer. Ele declarou: ponho a mim mesmo, minha família, a sociedade, minha reputação, tudo sobre o altar do Senhor para ajudá-lo com todas as minhas faculdades até o fim, né? Joseph Himes, ele começou a publicar uma revista chamada Signs of the Times, né? Sinais dos tempos. E ele então foi o cara que começou a descrever, né, a volta de Jesus. Ele tinha edições, né, diárias com cerca de 10.000 cópias, né, e aí sim era espalhada então a mensagem do Advento para todo mundo, né. Outro, Josiah Litt, né, ele foi também um dos pioneiros e um dos primeiros ministros protestantes a aceitar e pregar a mensagem adventista. Ele se tornou cristão aos 17 anos e uniu-se à igreja metodista, tornando-se pastor. Litt, né, ele publicou um panfleto com 48 páginas sobre a vinda de Jesus, sobre a segunda vinda, né? Uniu-se a Miller e Joseph Himes na pregação de campanhas evangelistas. Também foi um dos primeiros da equipe editorial do período adventista, então da Signs of the Times. Outro, Carlos Fitch. Carlos Fitch, ele contribuiu com 4 maneiras para a proclamação da mensagem adventista na América. Primeiro, ele era um excelente pregador. Segundo, ele era muito bom escritor. Ele também era compositor de hinos e também ele era artista. Então, o cara sabia fazer um pouquinho de tudo. Outros exemplos a gente tem aqui George Storms, Sylvester Bliss, S.S. Snow, né? O Snow, por exemplo, ele foi outro líder millerita e afirmou logo no início que a profecia dos 2.300 anos de Daniel, 8 verso 14, terminavam em 1844, no outono em vez da primavera. Então, nesse período eles começaram a pensar quando que Jesus ia voltar, né? Esse foi um pequeno e um grande erro, na verdade, né, de querer datar a volta de Jesus, mas eles queriam e tinham convicção que estava perto por causa das profecias, né? E aí a gente também tem os embaixadores adventistas em outros países. Por exemplo, Joseph Wolff, né, que de 1821 a 1844, o Wolff ele viajou pela África, Síria, Pérsia, Índia, Ilha de Santa Helena e nos Estados Unidos. Ele pregou em Nova York, no Maine e em outras cidades grandes. Estudantes de línguas e missionários itinerante, dos mais notáveis ele foi, né? Joseph Wolff tornou-se conhecido como missionário a todo mundo, né? Sabe, esse homem sabia falar 14 línguas e visitou então governantes de muitos países. Então ele visitou a Ásia, a África, o cara foi longe, né? E antes de Wolff e Miller, né, tem outro personagem aí que é o Johann Bendel, né? Ele falou sobre a segunda vinda lá na Alemanha, né? Antes do que Wolff e Miller, né? Ele era um ministro luterano, tá? Outro, Edward Irving, né? Foi um notável pregador do advento nas Ilhas Britânicas. Outro, Henry Drummond, né? Ele era um banqueiro inglês e membro do parlamento e dedicou sua vida ao serviço cristão. Durante vários anos realizou uma série de 5 conferências proféticas anuais onde os livros de Daniel e Apocalipse eram estudados. Cerca de 20 ministros de várias denominações assistiam a elas, dentre eles Joseph Wolff. Essas conferências proféticas promoveram um interesse maior na pregação da primeira mensagem angélica na Inglaterra e em outras partes do mundo. Outro, né, Horácio Bonar e George Miller, então também pregaram, né, na mensagem adventista lá na Bretanha. Crianças também foram utilizadas, né? Deus também usou crianças para anunciar a segunda vinda de Cristo, particularmente lá na Suécia, né? Manuel Lacunza, esse aí é o nosso representante, né, sul-americano aí. Ele nasceu no Chile, mas ele foi expulso, né, por jesuítas, né? E ele acabou se exilando na Espanha, então, né? E depois foi para a Itália. E ele não se sentia satisfeito com a interpretação católica das profecias, de modo que estudou a Bíblia por si mesmo, né? Outro, Henk Stepper, né? Na Holanda, o diretor do Museu Real, né,
teve um sonho no qual foi lhe mostrado a segunda vinda de Cristo, estava próximo. Então, a partir ali da confiança dele, ele começou a acreditar então que Jesus estava breve a voltar, né? E por último, né, Louis Gauzen, né, a primeira mensagem angélica foi proclamada então na França e Suíça por ele, né, lá em Genebra. Muito bem. Esse aqui então foi o capítulo 2, né, do livro Nossa Herança. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!